Mas então, quanto eu ganho na Bolsa de Valores se eu começar a investir agora? Essa é uma pergunta frequente, recorrente entre as pessoas que estão pretendendo investir na Bolsa de Valores, começar no mundo da renda variável e não tem muita noção de como é que funciona a rentabilidade, como pode fazer para ganhar dinheiro ou quanto se ganha de dinheiro na Bolsa de fato. E a verdade é que a renda variável tem suas surpresas e eu vou explicar exatamente como é que funciona para ganhar dinheiro na Bolsa de Valores e como é que é o comportamento da Bolsa nesse vídeo. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir, que é praxe sempre, para que você curta esse vídeo. Se você gostar dele, comente aqui, compartilhe com as pessoas que você gosta, porque é muito importante que esse conhecimento que você está tendo, você também possa compartilhar com essas pessoas e propague assim mais conhecimento, mais inteligência financeira também. Bom, para começar, é necessário que se entenda o princípio da renda variável, que ela não é como a renda fixa, onde você bota o dinheiro e num tempo futuro retira esse dinheiro com uma valorização, com um prêmio, né, por ter investido esse valor positivo. Ou seja, você bota, por exemplo, R$1.000 na expectativa de tirar num tempo futuro R$1.100. Essa renda fixa é uma certeza de onde você vai botar o dinheiro, isso é quase que uma regra, ele vai se valorizando até um prazo limite, ou dependendo do tipo de título que você investe, você pode retirar ele até no meio desse prazo, desse período contratado, e você vai tirar com um valor maior do que você investiu, ou seja, com um superávit, com um prêmio por ter investido esse valor. A renda variável é um pouco diferente disso, porque como o próprio nome já diz, ela varia, ou seja, a variação dela pode ser tanto positiva quanto negativa. E é nisso que consiste a tese, a dificuldade da tese em explicar o quanto se ganha em renda variável. Mas para te ajudar, eu separei aqui um tempo mais longo, que é onde a gente consegue de fato analisar a renda variável, a Bolsa de Valores, que é no longo prazo. Então eu separei um período aqui de 20 anos, isolando esse ano presente, que é um ano excepcional de Bolsa de Valores, mas mais para você sair do tempo presente, sair desse momento que a gente está vivendo, que é de uma euforia muito grande na Bolsa, não que isso seja negativo ou positivo, isso é outro ponto, mas o importante é que a gente tente se colocar em tempos passados, tentar estudar o passado, né, a história, o que a história nos mostra, nos diz a respeito da Bolsa Brasileira, para poder entender qual é a nossa capacidade de ganhar no futuro com ela e do porquê é tão importante pensar a longo prazo na Bolsa de Valores. E para isso eu trouxe aqui alguns números e eu convido você a analisar eles comigo. Então olha só, eu separei aqui um período amostral de 20 anos para que a gente possa fazer essa nossa análise. Como eu falei anteriormente, é muito importante que ela seja de longo prazo, então a gente vai ter aqui uma quebra em prazos um pouco menores dentro desse longo prazo e depois uma análise do contexto geral aqui desse período amostral. Então o primeiro período que eu separei aqui, dezembro de 1998, é onde começa a nossa amostra, onde a Bolsa sai de 6.700 pontos nessa data, né, nesse mês. Ela encerra o ano de 98 com aproximadamente esse número de 6.700 pontos e vai para 22.200 pontos 5 anos depois. Então essa primeira análise, essa primeira quebra que a gente faz, vamos fazer de 5 em 5 anos para a gente entender aqui um prazo razoável de investimento em bolsa. Então, nesses 5 anos, de 6.700 para 22.200, é um crescimento de 232%. No segundo período que a gente pega, então, seguindo ali de dezembro de 2003 para dezembro de 2008, a bolsa sai de 22.200 pontos e vai para 37.550 pontos aproximadamente. Então, mais um crescimento de 69% nesses 5 anos. Depois, em dezembro de 2008 até dezembro de 2013, ela sai dos 37.550 para os 51.500 pontos. Nós temos então mais uma valorização de 37%, um crescimento. E depois, por último, indo até aí dezembro de 2018, a gente tem mais um crescimento aqui de 70%, porque ela vai de 51.500 para 87.800 pontos. Então note que dentro desses períodos de 5 em 5 anos que a gente pega, dentro desse período macro, a gente tem aqui uma oscilação muito grande. Ela teve períodos de 5 anos aqui que ela cresceu
No primeiro, por exemplo, 232%, foi muito acima da média dos outros, né? E teve um ano aqui, um período de 5 anos também, onde ela cresceu 37%, muito aquém daqueles 232%. Então isso é o que pode acontecer na renda variável. Notem então que dentro de todos esses períodos da nossa história recente de Bolsa de Valores brasileira, em todos esses períodos de 5 em 5 anos ela apresentou crescimento, né? Mesmo que um crescimento aqui de 37%, então o risco que você teve segurando a bolsa, né, investindo aqui nesses períodos desde 98 foi um mínimo aqui dentro desses períodos que a gente pegou de 37%, né, se fosse do começo ao fim de um desses ciclos amostrais. E o máximo 232%. Mas o que é importante a gente analisar aqui? Como a gente está olhando para longo prazo, eu separei de 5 em 5 anos, mas eu não considero 5 anos longo prazo. Longo prazo que eu falo é um período um pouco maior disso, pelo menos o dobro disso. Seria uma ideia de investimento em bolsa de valores para ter um pouco mais de consistência de 10 em 10 anos. Mas se a gente pegasse esses 20 anos para análise, o crescimento médio nominal a cada 5 anos desses, né? Então, a gente pegando todo o período ali e analisando esse crescimento médio, nós chegaríamos a um valor de 102% de crescimento médio, que é um crescimento excelente. Então, se você investiu ao longo desse período, a média, né, de retorno de investimento, né, de valorização na bolsa foi 102%, que é algo excelente a cada 5 anos. E o crescimento total no período, se a gente pegasse lá de dezembro de 1998, alguém que investiu 20 anos atrás, né, até dezembro de 2018, por exemplo, a gente teria uma valorização do início ao fim do período todo de 1.211%. Essa é uma valorização muito grande, muito interessante, né? A gente pode considerar até um pouco fora da curva isso, mas é para você entender que quanto mais a gente olha a longo prazo, quanto mais a gente investe em bolsa para longo prazo, mais a gente tem garantias de que vai ter um certo retorno, né? Principalmente se a gente está bem diversificado. Aqui o exemplo, né, da gente investir em bolsa de valores seria mais ou menos um investimento em índice, num ETF, por exemplo, num ETF que replica a bolsa de valores, ele teria mais ou menos esse comportamento. Então é interessante a gente analisar por esse lado. E uma outra coisa bem importante da gente analisar aqui também é o seguinte: se a gente fugir desse prazo um pouco maior, pelo menos de 5 em 5 anos, mas como eu falei antes, o ideal é pensar pelo menos mesmo 10 anos para poder ter um potencial de valorização, uma segurança um pouco maior, a gente pode correr o risco de, por exemplo, investir de um ano para outro, que é o que muita gente pergunta às vezes. Quanto é que eu posso ganhar se eu começar a investir hoje? Quanto é que eu vou ter no ano que vem? Né? No final do ano que vem, daqui a um ano? Isso não tem como responder. Primeiro que, mesmo que a pergunta fosse daqui 10 anos, não teria como responder, só que daqui 10 anos a tendência é que existiria, né, que fosse existir uma valorização interessante nesse período justamente por ser longo prazo. Mas no curto prazo, o risco de uma desvalorização ele é iminente. Então, eu trouxe aqui também como exemplo, eu peguei, óbvio, que o pior cenário possível, mais para assustar mesmo do que ele sendo uma média de fato, mas para você entender o que pode acontecer, o que é um risco que aconteça no caso de uma crise, como foi em 2008, por exemplo, onde estourou uma crise e a bolsa estava muito bem, a bolsa brasileira chegou em maio de 2008 a 73.900 pontos aproximadamente, e logo depois, né, a gente pega aqui maio é o mês 5, outubro o mês 10, então aproximadamente 5 meses depois, ela veio para 29.400 pontos. Isso significa uma queda, uma desvalorização, né, percentual ali de aproximadamente 60%. Então note que se você analisar num curto prazo ou quiser investir em bolsa pensando no curto prazo, esse risco de desvalorização ele existe, e ele não só existe como aconteceu se a gente for analisar em períodos passados, e é o que acaba fazendo com que muitas pessoas digam, olha, perdi dinheiro na bolsa, mas o perder dinheiro na bolsa ele está muito atrelado à falta de conhecimento, né, sobre o histórico da bolsa, sobre daqui a pouco o histórico das próprias empresas nas quais se investe, ou até na forma de se investir na bolsa, né? Porque, por exemplo, quanto mais diversificado você entra na bolsa de valores, você está na bolsa de valores,
menores são os seus riscos. Então, uma das maneiras de diminuir o risco é diversificando entre setores, entre empresas, sempre pensando em empresas perenes, em empresas onde o lucro é crescente, que apresentam bons números, enfim. E também, além dessa diversificação, é pensar no longo prazo, como eu falei, que é uma outra forma de diminuir os riscos. E uma maneira bem interessante de investir para longo prazo e também já automaticamente começando diversificado dentro da Bolsa de Valores é através de ETFs, para quem está começando. Então, é uma ideia de investimento muito interessante para que a pessoa não se exponha daqui a pouco a comprar 1, 2, 3 empresas só, e aquelas empresas sejam de setores que não vão ir muito bem nos próximos anos, enfim, a pessoa acabe, né, ou nos próximos meses, enfim, acabe se arrependendo até de ter entrado na bolsa, acabe se assustando e, né, deixando de investir futuramente, deixando daqui a pouco de adquirir mais conhecimento, porque acabou tomando um prejuízo muito grande no início, justamente porque faltava um pouco de conhecimento. E o conhecimento ele não vem só com a prática, ele vem também nisso que você está fazendo agora, que é assistir, ganhar um pouco de base antes de começar a investir, através de livros, vídeos e também de qualquer outra coisa que te traga educação financeira, mais inteligência financeira. Dito isso, agradeço a sua companhia nesse vídeo, espero que você tenha gostado. Se você ainda não é inscrito, chegou no meu canal através desse vídeo, por favor, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que você receba sempre em primeira mão todos os vídeos aqui, tem vídeo toda semana, pelo menos um, e eu espero que você faça bom uso do canal, aí, dos vídeos todos daqui para frente. E a quem já é inscrito, meu muito obrigado, espero te ver no próximo vídeo. Um abraço e até lá!